Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero desejar a você uma boa tarde, você que está assistindo à tarde, uma boa noite, você que vai estar assistindo à noite esta palavra, você que vai estar doando aí um pouco do seu tempo para ser abençoado em ouvir, a palavra de Deus, a qual aqui eu como missionário eu levo através da instrução da palavra de Deus, que, como eu sempre digo, o manual do ser humano, a instruir, a abençoar em nome do Senhor Jesus aqueles que querem ser abençoados, aqueles que entendem que a palavra de Deus ela é lâmpada para nossos pés, ela nos guia, o nosso caminho, que os nossos caminhos estejam limpos, para que não venhamos pisar em espinho, para que não venhamos pisar em serpentes, escorpiões. E se nós que cremos em Cristo Jesus beber algo mortífero, não nos causará dano algum. Esse é o poder que o Senhor Deus ele concede aos seus filhos, aqueles que creem nele, aqueles que vivem segundo a sua palavra. E eu novamente venho trazer aqui uma palavra para os nossos corações, uma reflexão, uma palavra da direção de Deus, meus amados, que vai falar sobre julgamento, julgamento, a qual nesse mundo muito se constitui juiz, muito se constitui Deus querendo julgar, E essa palavra, o título dela, ela fala que o juízo pertence a Deus, quer dizer, existe somente um juiz, Deus, o juiz que julga retamente, esse juiz que não tem falha, não tem erro no seu julgamento, porque Deus, para muitos que não sabem, meus amados, Deus é amor, e Ele provou o amor dele, dando um único filho dele, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que esse venha a ter a vida eterna, Mas que ele também, ele é fogo consumidor para aqueles que não temem, para aqueles que não se importam com o preço que o Filho dele, Jesus, pagou na cruz, para aqueles que não se importam que Deus entregou seu único Filho, Para que nós venhamos ter vida com abundância, Que Ele entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, através de Jesus Cristo, E eu quero te trazer essa palavra no mundo onde nós vivemos o meio julgamento, um julgando o outro. E o meu irmão, minha irmã, o triste o que me deixa muitas vezes triste, o que me deixa algumas vezes assim de forma angustiada por causa das pessoas. Por causa de quê, meu irmão? O triste não é você ser perseguido, não é você ser julgado pelo mundo. Porque, como eu já disse, o mundo ele nos odeia, porque a gente não vive, a gente não anda segundo o querer e a vontade do mundo. O mundo jaz no maligno. E a Bíblia fala que não podemos agradar a luz e as trevas ao mesmo tempo. Senão nós vamos aborrecer a um e agradar o outro. Se andarmos na luz, iremos aborrecer as trevas. E as trevas é o que? O mundo jaz no maligno. Então, meus amados, muitas vezes que somos julgados ou apontados, muitas vezes, por pessoas que dizem nossos irmãos. Às vezes, pessoas que congregam conosco, estão dentro da igreja, nos julga, se colocando como Deus, porque a pessoa que julga, ela se coloca acima de tudo e de todos, se sente melhor, e não existe ninguém melhor, existe aquele que busca melhorar a cada dia, segundo a palavra de Deus, segundo o querer de Deus, melhorar, sendo guiado pela instrução do nosso manual, a Bíblia Sagrada. E aí nós temos o privilégio de recebermos o Espírito Santo como cremos em Jesus. E o Espírito Santo, ele nos dá a direção certa. O Espírito Santo faz que tenhamos um coração
voltado para Deus, um coração verdadeiramente que cumpre aquela palavra, tá? Que está nos mandamentos do Senhor. Os 2 primeiros mandamentos: amar a Deus acima de tudo e de todos, com toda a força, fé, com todo entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então eu creio que a partir do momento que nós cumprimos esses 2 mandamentos, o resto é uma questão de caráter, tá? O resto é uma questão de caráter: honrar pai e mãe, não cobiçar os bens do teu próximo, a mulher do teu próximo, o marido da tua próxima, tá? Não matar, não roubar. Isso é uma questão de caráter. Quando nós conseguimos amar a Deus acima de tudo e de todos, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, o resto nós tiramos de fichinha, tá? Significa que será fácil. Mas o problema muitas vezes é que o povo de Deus, ele sofre porque falta ela o conhecimento. Qual é o conhecimento da palavra de Deus? Significa que o que é a palavra de Deus? É o querer de Deus, é a vontade de Deus. Que quando nós não vivemos por ela, não sejamos abençoados por ela. Porque não existe um pai ou uma mãe que, quando tendo um filho ou uma filha desobediente, que você vai dar tudo o que ela quer. Você vai honrar ela, vai honrar ele. Como pode honrar assim um pai, um filho desobediente? Tá? Da mesma forma é Deus, que é um ser justo, tá? É perfeito, com ele não existe julgamento errado. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te levar dentro da palavra de Deus a entender isso, meu irmão. E a dizer você, meu irmão, para de julgar. Não julgue teu irmão, não julgue a tua irmã, tá? E hoje eu vejo muito no meio evangélico as pessoas julgando o modo daquela pessoa ser usada por Deus, o modo de fazer, tá? Eu tive no ministério há muitos anos, nos outros 8 anos mais ou menos, a qual lá o ministério não era o costume, eles não falavam em línguas estranhas, em língua dos anjos. Eles não falavam em línguas, raramente. Alguns no meio falavam, raramente. Eu conheci muitos, mas raramente. Eu mesmo também não falava, e era obreiro desse ministério, tá? Era obreiro de lá. E para mim, quem falava em língua para mim era fraco. Fui instruído assim, que nós éramos fortes. Nós que verdadeiramente andávamos com comunhão com Deus, quem falava em línguas pentecostais, revelação, profecia, não era a nossa praia, isso era fraqueza do ser humano, que ser forte era as curas, era financeiramente, receber bênçãos grandiosas, simplesmente isso, era expulsar demônios. Mas até então, alguém um dia disse para mim, você é crente? Uma pessoa pentecostal. Eu falei, eu sirvo a Deus no tal ministério. E ela falou assim para mim, lá está sendo uma escola para você. Aprende aquilo que é de melhor. O que é ruim você joga fora. Então aprende o que é de melhor, porque você é um assembleano, você é pentecostal. E eu disse para ela, se for de Deus eu aceito, se for do diabo eu rejeito. Ela não era de Deus, ela disse, é de Deus. E seu ministério é esse, é dessa forma o seu ministério é próprio. E 8 anos se passou. E se cumpriu o que aquela mulher disse. Tá? E eu fui pego pelo Espírito Santo de Deus em falar em línguas. Hoje eu lido com pessoas que profetizam, que revelam através do Espírito Santo de Deus, tá? Coisas a qual eu não acreditava antes, que fui levado a isso pelo ministério que julgava esses tipos de pessoas, caso como eu hoje, assembleano, pentecostal.
E hoje eu entendo, hoje eu vivo, tá? Mas antes eu julgava. E muitas vezes, graças a Deus, que o preço que eu paguei foi ser um pentecostal, foi ser um assembleano, é ser um assembleano, tá? Um abençoado por Deus. Não me sobreveio coisa pior, porque Deus viu inocência em mim. Porque os meus líderes instruíam assim, tá? Então não cometa esse erro, meu irmão, minha irmã. E eu quero te mostrar através da palavra de Deus, que não agrada a Deus nem um pouco, tá? Que se nós queremos atingir, tá, para a glória de Deus, nações, multidões rendidas aos pés do Senhor, como cristãos, como crentes, como os filhos de Deus, tem que existir união. É necessário existir respeito, tá? Respeito da forma que cada um Deus usa. Porque existe 9 dons, está em Coríntios, fala dos 9 dons, mas é só um Espírito, é só um Espírito, Espírito de Deus em nós. Mas cada um nos foi chamado para profetizar, outros para ter o dom da palavra, para pregar, outros para revelar, tá? Outros para doutores. Então aí está, meus amados, se na Bíblia já se encontra isso, porque muitas vezes existe entre nós cristãos esse julgamento. Porque outro dia eu estava até falando que muitas vezes há pessoas, quando ali abrem uma nova igreja na cidade, muitos que se dizem pastores, líderes, muitos cristãos, eles se entristecem com aquilo, porque tem aquilo como uma competição que vai tirar pessoas da minha igreja, tá? Não vai sobrar ninguém para mim, como se deveria dar glória a Deus. Muitas vezes eles ficam mais felizes quando abrem um bar. Aonde Deus está nisso? Não está. Onde deveríamos dar glória a Deus, que a união faz a força. Quanto mais pessoas reunidas pela glória, em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus, mais o diabo perderá campo, lugar naquela cidade, naquele bairro, naquela nação. Tá? Isso que precisamos entender. Isso que precisamos depositar no nosso coração. Tá? Julgar menos ou não julgar nada e abraçar mais. Um dia eu coloquei um dilema em meu coração e eu procuro instruir as pessoas dessa maneira, que nós precisamos, como crente, falar muito de Jesus, pouco de nós e nada dos outros, porque essa é a vontade de Deus, esse é o querer de Deus. É um dilema para muito, é uma dificuldade para muito, é um obstáculo para muito. Mas se você crê em Deus, se você vive a fé, se você tem o Espírito Santo de Deus, tudo é possível para os que crêem. E quando nós fazemos isso, nós achamos graça diante do Senhor. E Ele nos abençoa, Ele nos honra, tá? Porque nós estamos procurando, lutando para fazer a vontade e o querer dEle. E aqui está na palavra. Meus amados, em Mateus 7:1 diz assim: não julgueis para que não sejam julgados, pois com o juízo com que julga serás julgado. Como que? Como da maneira que nós julgamos, nós vamos ser julgados, mas é por Deus. É por Deus. Aquele que julga retamente, perfeitamente. Qual é? Com a medida com que tiverdes medido, vós medirão também. A vós. Porque reparais no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebeis a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixar-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amém, meus amados? Então aqui a palavra está nos chamando aqui, está dizendo que se nós assim fizermos, somos hipócritas. Quando muitas vezes nós julgamos o irmão, julgamos a irmã, e não olhamos, não vemos, tá, que nós também
ali estamos com a trave dos nossos olhos. É como eu chegar para alguém com meus olhos sujos, tá? E olhar para alguém e dizer, seus olhos estão sujos. E a pessoa dizer assim para mim, o seu também tá, o seu não tá só um não, tá os dois sujos. Tá? E da mesma forma, meus amados, temos que aprender a respeitar a maneira que o irmão serve a Deus. E se nós vemos algo errado, se temos essa autoridade vinda de Deus, nós não iremos lá na posição de julgamento, mas como amigo, como irmão, para aconselhar, com amor, com carinho, com paciência, a instruir o irmão segundo a palavra de Deus, que ele está na direção errada. Se assim o Espírito Santo ordenar a nós, meus amados, se não sigamos o nosso caminho, e se nos vir pedir opinião ou perguntar, então nós falaremos segundo a palavra de Deus. Daremos a nossa opinião, que é a opinião, querer de Deus, a vontade de Deus. Daquele modo daquela pessoa está fazendo. Tá? Está fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, aqui se fala também, meus amados, aqui em outra palavra, tá? Aqui em Romanos 14 fala sobre isso. No Romanos 14 ele fala sobre esta palavra. Romanos 14. Glória a Deus. Romanos 14, 1-4 diz assim: a tolerância para com os fracos na fé. Que nós devemos tolerar aqueles que não conseguem ainda fazer completamente a vontade de Deus, viver segundo o querer de Deus, aqueles que ainda estão fracos na fé, aqueles que não conseguem viver ou andar, ou orar, ou jejuar, ou buscar da forma que buscamos, ou ser leal a Deus da forma que somos leais, que estamos um passo à frente, estamos um pouco mais forte, porque temos procurado ser instruído mais pela palavra de Deus, temos procurado buscar mais a essência do Espírito Santo de Deus, mas mesmo assim, nós estamos assim, não temos o direito de julgar, não temos o direito de apontar, não temos o direito de condenar aqueles que estão fracos na fé. E muitas vezes o que fazemos é isso, tá? Um dia eu disse para uma pessoa, não entendo, que nós como ministros do Senhor, obreiros do Senhor, como mensageiro, como filhos de Deus na terra, como cristão dentro de uma igreja, nós muitas vezes queremos ir lá fora evangelizar, buscar os que estão perdidos lá num bar, estão no vício das drogas, da bebida, estão no adultério, estão na mentira, estão enfermos. E às vezes a gente quer ir lá evangelizar, buscar eles para casa, Deus instruir eles, o caminho que eles devem andar, que é Jesus, o Salvador, o Libertador. Mas muitas vezes, quando aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que estão fracos, muitas vezes a gente dá a mão, aconselhar, amar, ajudar ela, ajudar ele. Muitas vezes há pessoas que se colocam e julgam aquela pessoa, condenam, faz cara feia para aquela pessoa. Muitos não querem sentar nem perto, lançando aquela pessoa na mão do diabo, lançando aquela pessoa se sentir que não está no meio de uma família que abraça na sua necessidade. Eu sei que existem pessoas que não têm vergonha na face, que por mais que você ajuda, por mais que você instrua, tá? Vai estar sempre fraco, ou fraca porque não dá ouvido, porque não aceita os conselhos de Deus através das nossas vidas, a instrução de Deus, o querer de Deus na sua vida. Mas mesmo assim o Senhor diz que a esses se tornam pessoas mornas. E nós não precisamos fazer nada com elas, porque o Senhor mesmo diz, eu a vomitarei ela da minha boca. O Senhor diz, existe três tipos de pessoa: a quente, está em Apocalipse, a fria e a morna. Ele diz, melhor que seja frio. Então, ou você é quente ou frio, morno, estou a ponto de vomitar ele ou ela da minha boca.
Então nós temos que deixar isso para Deus julgar, para Deus vomitar. Então aqui se diz, ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, pois Deus o receberá por seu. Quem és tu que julga o servo alheio para que seu próprio Senhor ele está em pé ou cai? Estará firme, pois poderoso é Deus para o afirmar. Então, que palavra poderosa, maravilhosa, que instrução de Deus para nós. Aquele que come legume, não come carne, não critique, não julgue. Aquele que come carne. Aquele que come só carne, não come legume, não julga aquele que come legume. Então aquele que está de pé, não julga o que está caído, porque poderoso é Deus para o levantar. E o Senhor, Ele conta conosco para dar a mão a essa pessoa. O Senhor conta conosco para abraçar essa pessoa, para ajudar essa pessoa em nome de Jesus. A nós que estamos mais fortes, estamos de fé, de pé, estamos na perseverança para com Cristo, meu irmão, minha irmã. Então colocamos essa palavra nos nossos corações e vivamos isso, meus amados. Vivamos esta palavra no nosso coração, tá? Aqui fala também em Mateus, tá? Mateus 12, 22, Mateus 12, 22 diz assim, ó. Mateus 12, 22, mas eu vou Mateus 2, 25, tá? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá em pé. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus diz aqui na palavra, trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou de tal forma que o cego e o mudo podia falar e ver. Então toda a multidão se maravilhava e dizia: não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isso, dizia: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Então Jesus disse isso porque quando Jesus ali curou aquele homem que era mudo e surdo, porque existia um demônio na vida dele, ali aprisionando ele naquela enfermidade, naquela surdez, naquela cegueira. E ali os fariseus, o mundo continua cheio deles. Tá? Infelizmente, é triste dizer isso, mas é, meu irmão, minha irmã. Tá? Infelizmente. Ali disse, ele não é de Deus, Jesus não é de Deus, ele é o principal dos demônios. Ele expulsa demônio pelo Beelzebul, pelo maioral dos demônios. E Jesus disse para eles, não pode uma casa dividida subsistir. Não existe uma cidade com divisão ela subsistir. Jesus estava dizendo, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, permanecerá em pé o seu reino? O seu reino. Como, pois, permanecerá em pé o seu reino? Então, Jesus disse, nem o diabo, nem Satanás trabalha com divisão. E muitas vezes, meu irmão, eu vejo isso no meio do cristianismo, os cristãos no mundo todo, a divisão, a inveja, o ciúme. Muitas vezes eu vejo famílias de cristãos, de crentes sendo destruídas porque existe dentro dela a divisão. Ali, filho contra o pai e a mãe contra o filho, o pai contra o filho. Sempre essa divisão e essa família não vai existir, tá? Eu digo a você pelo algo que eu já passei, que eu já vivi, sobre que o diabo não trabalha a divisão. Por isso que
se chama aí fora, né, o crime organizado, porque o Estado não consegue acabar com o crime, porque mais eles são organizados, eles são unidos. Eles são unidos, tá? Então por isso que não consegue acabar, não consegue destruí-los totalmente, porque trabalha-se em unidade. Da mesma forma o diabo, tá? Eles trabalham em unidade, existe respeito à hierarquia. Eu já vi muitas situações de pessoas macumbeiras, feiticeiros, e ali chegaram uma pessoa até ela, já vi pessoas que vieram até a mim, contaram o relato do que aconteceu, porque vieram até a mim, tá? Para pedir ajuda na libertação, depois de ter procurado aos feiticeiros, aos macumbeiros, e não houve êxito, não teve jeito. E de situações que essa pessoa estava cometida de uma macumba, de um mal que lançaram, jogaram para a vida dela, uma maldição, através de macumba, de feitiçaria, e ali a pessoa chegar num terreiro, um rezador e um macumbeiro, e o rezador dizia assim para eles: não, isso aí não dá para mim não, é muito pesado, não posso. Por quê, meu irmão? Porque o demônio, sabe, o diabo que estava naquele macumbeiro, a hierarquia dele era menor, tá, do que aquele demônio que estava na vida da pessoa, que aquela macumba que foi feito. Então se respeitam. Então o menor não pode expulsar o maior. É onde ele dizia: é muito forte para mim, não dá para mim. Que se dizia assim, que o demônio que está aí, é como se o demônio que estava na vida daquele rezador que rejeitou era um soldado. E o demônio que estava na vida daquela pessoa que foi cometida através da macumba era como se fosse um sargento, uma patente maior, então não poderia se expulsar. E aí é onde a pessoa veio procurar a mim, tá? E aí sobre o nome de Jesus não existe patente, não existe demônio, não existe Lucifer, não exite o maioral dos demônios, Beelzebul. Todos têm que cair por terra perante o nome de Jesus. Diante do nome do Senhor Jesus, todos têm que cair por terra. Então olha só, olha o que fizeram com Jesus. Ali fariseus que se diziam ministros, que se diziam mensageiros de Deus, profetas de Deus, causando ali a divisão, o julgamento, dizendo que Jesus era um demônio, que expulsava demônio pelos demônios. E Jesus disse: uma casa subdividida não pode existir. Então o evangelho, quando há divisão na cidade, no mundo, ele não vai para frente. Não vai para frente, igreja. Por isso que se tem, como eu volto novamente a dizer, um censo, último censo feito, um censo sobre religião, onde se diz assim que ali foi feito o censo e 65 milhões de evangélicos registrado pelo censo, 125 milhões de católicos registrado pelo censo. E ali, meu irmão, a tristeza é que quase 50 milhões registrado de pessoas desviadas, tá? Do Evangelho de Jesus. Desviada, afastada, que um dia entraram na estrada estreita, mas não permaneceram nela. E muitas vezes a maior parte está aí por causa da divisão, por causa do julgamento, tá? Pela falta de conhecimento da palavra de Deus, de muitos que estavam tendo a oportunidade de ensinar, estavam acima, mas, meus amados, com os seus julgamentos, os seus apontamentos, tá? Lançaram essa pessoa fora da presença de Deus. Fizeram como que essa pessoa turbasse o seu coração e entendesse que, muitas vezes ele entendeu que o mundo existe mais união do que no meio dos cristãos. Tá? Eu não estou falando de todos, mas tem muitos. Você que talvez possa estar me ouvindo nessa hora, você sabe disso. Você sabe disso. Talvez que você dizer: ah, não é assim. Você está enganado. Eu vivo a fé como missionário. Tá? Eu lido com pessoas. E tudo que eu estou pregando eu já passei e terei que passar muito mais. Mas eu confio no Senhor. Eu creio no Senhor, que Ele é a minha força.
Ele é a minha fortaleza, Ele é meu socorro bem presente no dia da angústia. Eu vivo uma palavra, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Por quê? Porque Deus é comigo. E eu creio nele. E tento guardar a palavra dele. Tá? Tento guardar a palavra dele. Entender que tudo é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória. A ele todo louvor. Toda adoração seja dada a ele. Seja dada a ele, minha irmã. E aqui, novamente, eu te levo em uma palavra, meu irmão. Essa palavra onde o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um ungido de Deus, um separado de Deus, um homem que teve o prazer de dizer: encerrei a minha carreira, mas combati o bom combate e guardei a minha fé. Tá? Guardou a fé que ele tinha em Cristo Jesus. E aqui ele nos deixa algo sobre isso, meus amados, para que possamos refletir o julgamento, para que não venhamos julgar A ou B, porque faz assim, porque faz dessa maneira, porque eu costumo dizer que hoje, se Deus fizesse isso, vamos colocar os líderes religiosos que estão na televisão, que estão na mídia hoje, tá? Eu acredito que a maioria deles iam dizer ao contrário do que Moisés disse. Quando Moisés subiu ali o monte, tá? Para ali que está com Deus, e ali que ele ficou 40 dias e 40 noites, que os mandamentos, os 10 mandamentos estavam sendo escritos. Então o povo se corrompeu. O povo se corrompeu ali fazendo um bezerro de ouro para adoração, ali pedindo Arão, para que aquele bezerro voltasse e guiasse eles novamente para o Egito. E Deus disse a Moisés: desce, Moisés, depressa, que o povo, já que tu trouxeste, a sua igreja já se corrompeu. Tá? E quando Moisés chegou, estava ali aquela orgia, aquela adoração, aquela idolatria aos deuses, a qual era abominável aos olhos de Deus. E o Senhor disse que iria destruir todos eles. Eu vou destruir todos, Moisés, e vou fazer de você, tá, um povo forte, um povo livre. Vai começar de você, da sua família, porque você é realmente um homem que teme a Deus. Seu coração é voltado para Deus. Você é um homem dos mais mansos da face da terra, como diz a Bíblia. Tá? Se dissesse isso no dia de hoje para alguns líderes religiosos que estão na mídia, eles diziam isso mesmo: Senhor, a minha igreja é melhor, o resto tudo, acaba com tudo, deixa só a minha. Deixa só a minha igreja, fecha todas as outras igrejas, condena tudo, que tudo estão no erro, todos são errados. Mas Moisés disse: não, Senhor, o que dirão de ti? Não faça isso, Senhor. Dá oportunidade a eles, dá chance a eles. Dá chance a eles. Então é esse coração que Deus quer em nós. Que Deus ele possa ter misericórdia de todos nós, de cada igreja, tá? Nessa face da terra. Que nós, por mais que não precisamos estar na igreja um do outro, não precisamos estar na casa do outro, mas que possamos estar unidos pela fé, unidos num só crer, unidos em oração, um sendo